Boa noite. Namastê. Muito bem-vindos. Começando o encontro com o Satsang. É sempre um momento especial da semana, né? Para mim é. Em que eu sei que eu vou encontrar pessoas, amigos, alguns que eu conheço, outros estão chegando, né? Outros aparecem aqui dando um oizinho apenas, outros de forma anônima, mas é um encontro sempre bastante intenso e isso torna ele uma coisa muito especial, porque não é um encontro social, né? Normalmente os encontros são encontros sociais e esse é um encontro que tem um propósito bem especial, bem específico, que é de permitir a todos nós a possibilidade de explorar os nossos caminhos, né? Cada um de nós explorar o seu caminho e de uma forma mais coletiva explorarmos os caminhos. São muitos, né? Talvez eles nos conduzam ao mesmo lugar. Provavelmente, sim, né? Porque os caminhos espirituais eles se assemelham aos rios que brotam, né, na superfície da Terra e fazem seu curso, contornando montanhas, vales, alguns secando, né, outros transbordando, outros se unindo a outros, formando um rio maior, desaguando, né? É meio parecido o que acontece com a gente, né? Mas inevitavelmente todo rio que está vivo, todo rio cumpre o seu destino, né? Que é desaguar no mar. E é um pouco o que acontece com a gente também, né? Temos caminhos diferentes, temos um conhecimento diversificado, temos culturas diferentes, temos aprendizagens diferentes, temos muitas coisas diferentes, né? Mas alguma coisa nos reúne num propósito bem especial mesmo, né? Porque é, de certa forma, um meio, né? Buscamos um meio de cumprir o nosso destino, mesmo que a gente não saiba, muitas vezes, que está fazendo isso. Muitas vezes somos levados por curiosidades, mas a curiosidade também não vem do nada, né? Mesmo que você esteja apenas curioso, curiosa, a respeito de coisas que te chamam a atenção, o que é este chamar a atenção? Que coisas são essas que te chamam a atenção? Né? Por que você se sente muitas vezes atraída por um livro, por uma poesia, por uma frase escrita, por uma pessoa que está ali, né, quieta ou falando muito? Algo emana dela que te atrai? Quando você vai ouvir as coisas que estão sendo ditas, ainda que no silêncio, mexe com você, né? Te tocam de alguma forma. E é esse instante em que algo toca que uma mágica se dá, né? E essa mágica é como se o divino tivesse nos fisgado, né, internamente. É meio isso que acontece. A gente só não sabe que é isso que acontece, mas é isso que acontece. Somos fisgados, né? Quando você vê, você é conduzido
pelos eventos externos, pelas condições internas, emocionais, mentais, físicas, às vezes através do sofrimento, a buscar alguma coisa que te faça sentido, que te guie, que te dê prazer. Muito do que a gente faz é em busca de prazer, né? Muitas vezes boa parte da nossa vida é norteado apenas e tão somente na busca de meios de se aliviar, né, do sofrimento. Então, quando a gente fala em sofrimento, a gente acredita que a única forma de compensar o sofrimento é buscar prazer. Então, é mais ou menos como coletivamente muitas pessoas, né, quase todas, se balizam na vida para fazer alguma coisa, né? A gente está sempre buscando um jeito de sofrer menos, né? Ou de encontrar uma compensação para o sofrimento que já sentimos. E então, obviamente, vamos buscar algo que nos divirta, né, que nos alivie, que nos dê a possibilidade de suportar, né? Nossa caminhada muitas vezes é norteada dessa forma. Mas, quando a gente se aprofunda nessas questões e segue adiante, vamos ver que o que está nos norteando de fato não é apenas, né, tão somente uma forma de compensar o sofrimento em busca por meios de prazer, né? Quando a gente amadurece, né, na caminhada, a gente vai ver que o sofrimento ele precisa ser confrontado, ele precisa ser compreendido e precisa ser liberado pelo confrontamento e não né, pela negação. Então é um caminho para corajosos, né? O crescimento espiritual demanda coragem, demanda intensidade, demanda presença, demanda, né, uma determinação para ir além de si mesmo, né, para encontrar mais do que apenas a si mesmo, né? Tem o encontrar a si mesmo, claro, né? E tem o encontrar além de si mesmo, aquilo que está além de você, que te une a algo maior, né? Então, nosso encontro ele abre essas possibilidades, né? Às vezes acontece, às vezes não, mas eu dou essa introdução para que a gente se norteie, né? Se situe, melhor dizendo, naquilo que estamos fazendo aqui. Não é um encontro social, mas é um encontro feito de gente que quer se encontrar, de gente que quer encontrar algo mais, né? Um sentido para a vida, um direcionamento, uma liberação, uma cura. E são todos muito bem-vindos. Para aqueles que estão chegando aqui agora, ou nunca participaram antes, todas as questões são sempre muito bem-vindas. Eu vou falando um pouquinho aqui só para abrir, né, abrir espaço para você se sentir em casa. E eu vou sempre lembrando que o encontro é feito pelas presenças, pela ativa presença, né? E que é importante que você se sinta relaxadamente à vontade de perguntar o que você bem entender, né? Sempre repito isso, todas as perguntas pertencem a todos. Muitas vezes ela chega a você, né, como uma inquietação, como uma dúvida, como, né, uma vontade de compreender alguma coisa, mas isso que chega a você não pertence apenas a você, pertence a mais gente, né? Às vezes você foi escolhido, escolhida para manifestar alguma coisa e na medida que a resposta é proporcionada, o comentário é proporcionado, isso beneficia um monte de gente, não só os que estão presentes aqui no encontro,
mas os que vão assistir o encontro depois, né? Então, como sabem, eu gravo esses encontros, ele fica na própria página aqui do Livestream, e ele também é postado, editado e postado depois no YouTube. Amanhã ou depois eu já coloco. As perguntas são transcritas. Os tempos em que as perguntas foram feitas estão ali, basta clicar no minuto, né? Minuto, segundo, você chega direto na pergunta. Então é o que a gente vem fazendo já há algum tempo, né? A Elaine contribuindo, fazendo essa compilação e me ajudando, né, com a edição e com a postagem. E assim a gente espera poder estar beneficiando mais pessoas. Claro que a gente está se beneficiando e muito também pessoalmente fazendo isso, né? Então é isso, o encontro está aberto. Fiquem já, desde já à vontade para postarem seus questionamentos aqui embaixinho, tá? Esse último final de semana foi aberto um evento, que eu já vou comentar um pouquinho aqui, um evento muito forte, né, no sentido da intenção. Todos nós, de alguma forma, na medida que buscamos crescer pessoalmente, também vamos percebendo, né, que só o nosso próprio crescimento é insuficiente, né, que somos todos interdependentes, que aquilo que acontece a nós só permanece na medida que acontece também a demais pessoas. Nós nos movemos de uma forma coletiva, né? Somos impactados pelas coisas boas que acontecem e também pelo sofrimento coletivo, né? Pela violência, por tudo mais que se manifesta. Vivemos um planeta que hoje está tomado por, como sempre esteve, né? Às vezes mais, às vezes menos, mas nunca deixou de estar tomado por conflitos, né? Gerados pelos mais diversos interesses, e somos vulneráveis, né, de certa forma, ao que se passa no planeta todo, né? Então, recentemente aqui nós tivemos uma demonstração aqui no Brasil, né, com uma greve de caminhoneiros, e foi interessante observar deste ponto de vista, sem entrar na questão política, né, mas o ponto de vista que quando um grupo de pessoas deixa, né, de fazer o que faz, todos os setores, né, da nossa vida são diretamente afetados, né, na sua base mesmo, né, o abastecimento, a comida, o transporte, e, né, serviços todos, nossa possibilidade de trabalhar, de se mover. Então é muito interessante, porque normalmente nós não nos damos conta do quanto somos afetados pelo que é feito pelo outro, e quanto, da mesma forma, afetamos os outros pelo que nós fazemos, né? Então, isso é importante que fique muito bem projetado na nossa consciência, né? Nenhuma ação nossa deixa de repercutir no coletivo, né? Por mais simples que ela seja, por mais sutil que ela seja, mesmo que seja apenas uma forma de pensamento, tudo que se passa com a gente afeta demais pessoas, e afeta muito. Pessoas próximas, pessoas muito próximas, assim como pessoas que vivem em outros países, em outras regiões do planeta. Ninguém e nada está separado. E a gente entende isso teoricamente, né? Conceitualmente achamos interessante. Nossa, é verdade, né? Mas na nossa ação sempre agimos em busca de se salvar, né? Em busca da segurança pessoal, do bem-estar pessoal. Mas a gente vai descobrindo, na medida que a gente cresce, que somos interdependentes de inúmeras formas, né? Então, uma boa forma da gente agir no coletivo
que depois acaba voltando para a gente também, é atuar no sentido de minimizar e dissolver as situações de conflito. Se nós coletivamente, como buscadores espirituais, como caminhantes, né, nos direcionarmos também com a intenção de liberar os seres humanos do conflito, de todos os conflitos, vamos construir uma nova realidade. É isso que vai acabar acontecendo. E é isso que a gente está se propondo a fazer de uma forma muito direta. Então, recebemos um convite, agora recentemente, há uns dias atrás, que nos foi feito pela ONU Academy, pelos seus cofundadores, Krishnaji e sua esposa Pritaji, para participarmos do que eles criaram como sendo o Festival da Paz. O Festival da Paz é um evento que vai acontecer de 9 a 19 de agosto e vai reunir pessoas do mundo todo e vai reunir por volta de 8.000 pessoas dentro do ECAN, que é o antigo, como era chamado, o Templo da Unidade, lá na ONU Academy, antiga One's University, lá na Índia. Então, esse encontro vai se dar no dia 19 de agosto, agora, 2018, e nos 10 dias que antecedem este dia 19, ou seja, de 9 a 19, vamos estar oferecendo dikshas da paz, que já podem ser oferecidas hoje, né? Com a intenção de trabalhar coletivamente na instauração ou na liberação dos estados de conflitos do maior número possível de pessoas que a gente conseguir. Então, eu também me uni a isso, né? E estou convidando mais gente, né? A gente vamos estar criando alguns pontos, né, pelo planeta todo. Não sei, hoje eu não vi as contas, mas já é um número grande, né? A última vez que eu vi os números, acho que foi no domingo, eram por volta de 3.000 pessoas já, que aderiram e se tornaram pacificadores, agentes da paz, né? Peacemakers. E eu também me coloquei alinhado com isso, né? Então, eu já estou intencionando também os meus encontros a trabalhar no sentido de chamar mais gente, né, para se tornarem agentes da paz também. E as minhas One's Meditations, como eu faço aqui no final hoje, e enfim, tudo mais vai estar também, né, incluindo esse propósito de trazer a paz para o maior número possível de pessoas, né? É uma ação, é a primeira vez que a gente está fazendo isso, né? A gente já trabalhou no sentido de fazer orações coletivas por coisas diferentes que aconteceram no planeta, né? Por exemplo, um tsunami, né? Um vazamento de energia numa usina no Japão, né? Que afetou muita gente e ainda afeta, né? Coisas assim, né? Agora, a gente ainda não havia se mobilizado no sentido de trabalhar mundialmente por algo que possa se manifestar mundialmente, né? Então foi um chamado muito legal, feito pelos dirigentes da ONU Academy, e ao qual eu estou atendendo também. E chamando mais gente. Oi, Márcio Santos. Me inscrevi para ser um peacemaker e criar um ponto de energia. Maravilha. Eu também, né? A Elaine também. E estou acompanhando aqui os meus amigos, né? Muita gente está naturalmente, espontaneamente, né, se sentindo motivado a fazê-lo. Obviamente que os doadores de Diksha já são peacemakers por natureza, né? Quando você busca ser um doador de Diksha, um trainer, e levar alguma coisa para beneficiar outras pessoas, né, que seja o seu pequeno grupo, seu núcleo familiar, seu grupo de amigos ou de conhecidos, né, você já está atuando no sentido de proporcionar uma transformação no coletivo, né. Sim, existe uma linha tênue
né, que separa esse tipo de ação, no meu entender, da ação política, né? E eu não me envolvo em política, né? Mas eu sinto, às vezes, que é possível trabalhar na ação, no sentido de mover, né, algo que vai beneficiar o coletivo por uma mudança de estado, né? Isso é uma coisa que me norteou a vida inteira, né? E eu sinto que é por aí, né? Que de vez em quando a gente deve e pode fazer alguma coisa para despertar mais pessoas a agirem de uma forma diferente, né? A se, né, a se trabalhar no sentido de liberação dos próprios conflitos, né? De liberação da violência interna, né? Existem muitas formas de violência, né? Então, tudo aquilo que é curado, tudo aquilo que é dissolvido, tudo aquilo que é aberto, tudo aquilo que é, né, limpo, né, no sentido da negatividade, funciona, funciona, né? Imediatamente as pessoas mais próximas de você vão sentir que alguma coisa está acontecendo, né? Alguma coisa mudou em você, você está diferente, você está com outra cara, né? Está mais leve, está mais bonito, bonita, né? E tem mais alegria, tem um brilho nos olhos, né? A vida está fluindo mais e as pessoas vão querer a mesma coisa, vão querer receber ou encontrar isso que você está encontrando, né? Então, toda dor de Diksha, de certa forma, já tem esse instinto, né, de ser um pacificador, embora a gente não se denomine dessa forma, mas isso já está dentro, né, já está introjetado. Quando você está se dispondo a ajudar outras pessoas, sendo um canal para a transmissão da Diksha, naturalmente você está se oferecendo, né, para ser um agente da paz. Mas dessa vez, isso está assumindo uma proporção diferente, né? Está sendo expandido a outras pessoas que queiram fazer. Então, além de termos uma Diksha especial, que é a Diksha da Paz, temos também a possibilidade de estar fazendo a meditação Sincronia da Alma, Soul Sync, né? Então tem um vídeo disponível, tem o áudio disponível e você pode estar fazendo isso e levando mais gente, né? Independente de você ser ou não um doador de Diksha. Oi, Cíntia. Querido Setu, ainda não entendi muito bem de que modo participar como peacemaker. É um pouco do que eu estou comentando aqui, né? Cíntia, o peacemaker ele vai trabalhar no sentido de levar uma Diksha, né? De dar Diksha a 49 pessoas, não precisa ser todas de uma vez, né? Mas nessa última semana, até eu entendi, né, nesses 10 dias, de 10 a 19 de agosto, que é uma data especial, você vai estar buscando aprender a dar a Diksha da Paz, que é uma Diksha um pouco diferente, formato é um pouco diferente, né? Tem um processo que se faz antes, que é um pouco diferente, e você vai dar uma Diksha com essa intenção, né? É isso que vai tornar você uma peacemaker. Algumas pessoas estão criando pontos, né? Como é o caso aqui do Marcelo. Eu ainda estou vendo como é que eu faço, né? E onde as pessoas vão poder se reunir para receber essa Diksha e compartilhar essa Diksha, né? Eu vou aos poucos buscar introduzir isso, né? Pelo menos eu estou me organizando internamente, né? Para ver um formato que seja adequado para fazê-lo nas minhas sessões de Diksha aqui em São Paulo, às segundas-feiras, né? Mas nada impede que você uma vez que você costuma participar, né, aqui em São Paulo, dos nossos encontros aqui,
que você leia as instruções, porque essas instruções já foram disponibilizadas, e se torne uma doadora de Diksha da Paz. Né? Aí a maneira de você dar Diksha, o que vai diferir é que você vai fazer um pequeno preparo diferente antes de dar Diksha nas pessoas. Né? E eu não tenho como fazê-lo ainda publicamente, né? Chamar todas as pessoas para estarem lá. Então eu vou ver, né, de que maneira a gente se organiza para isso. Mas a sua ação, ela começa por você se inscrevendo, dizendo que você quer ser uma peacemaker, né? E depois vão haver encontros, esses encontros vão acontecer, eu acho que semanalmente, em que mais instruções vão estar sendo passadas a todos. Tá bom, Cíntia? Eu estou comentando essas coisas porque a gente sente falta, né, de muitas vezes ter uma participação mais ativa numa mudança que a gente espera acontecer. E não sei quantos de vocês, né, conhecem a Diksha, né, ou não conhecem, ou já receberam, ou são doadores de Diksha, mas, claro, né, a gente quando entra em contato com alguma coisa que mexe, né, que nos abre, que nos cura, que nos traz liberações, né, é quase que é instintivo, né, a gente dá um segundo passo e chamar mais gente. E levar isso para mais pessoas. É da nossa natureza, né? Eu não conheço alguém que tenha se beneficiado de alguma coisa e tenha guardado tudo só para si, né? Se ele o fizer, está tudo certo também, mas é difícil, né? Quando alguma coisa nos beneficia, a gente, pela natureza do nosso próprio coração, a gente acaba necessitando, né, compartilhar, né, é uma necessidade, né, compartilhar isso com mais gente. Então, levar né, a intenção de trazer a paz para as pessoas, né, no sentido de fazer com que elas sejam liberadas mais rapidamente ainda de todos os seus conflitos, é natural. Né? Se a gente quiser viver num mundo melhor, não só temos que nos livrar, né, nos liberar dos próprios conflitos, como facilitar a outras pessoas que o façam também. Oi, Suzana. Setu, por que 49 pessoas? Elas têm que estar juntas ou pode ser uma ou mais para cada dia? Suzana, eu não sou muito bom em explicar os porquês, viu? Os meus porquês, eles são divagações, né? Mas eu posso, para não te deixar totalmente sem resposta, né? Quase todas as coisas, quando assumem uma multiplicidade de 7, elas funcionam como de uma forma de completar a energia e dela se intensificar. Né? Então, tudo que a gente faz que obedeça o ciclo de 7 tem uma atuação diferente. Né? Então, uma sadhana que você faz, por exemplo, uma prática espiritual de 21 dias, né? São os 3 ciclos de 7, né? Ou, né, os 49, né? Que são 7 ciclos de 7, né? E eu ouvi algumas explicações quando nós fizemos um processo chamado 64 Dikshas, né? E outros processos que envolvem números. Os porquês, como eu já te disse, eu não sei, né? Mas nós funcionamos, alguma coisa do nosso cérebro funciona em ciclos que muitas vezes obedecem um ritmo de 7 etapas, né? Como se a cada 7 minutos alguma coisa no nosso cérebro também criasse um intervalo, né? E tudo aquilo que é completado
em 7 etapas, né? Por exemplo, o canto de de um mantra, e que você cante, né, sequencialmente, em sequências de 7. Né? É um número que tem a ver com o jeito que nosso cérebro funciona. Né? Também, no caso de 49 pessoas, eu acho, né, estou achando, ninguém me disse isso, né, que é uma forma de você energeticamente criar um campo, né, que é um campo de pessoas, 49 pessoas. Elas não precisam estar juntas. Você pode dar essas 49 dikshas espaçadamente. Foi assim que eu entendi. Né? Eu ainda vou reler também, ouvir novamente as orientações, porque algumas coisas não foram explicadas de uma forma tão detalhada. Né? Mas eu sei que mais orientações serão dadas. No entanto, até onde eu sei, tudo que é múltiplo de 7 cria um impacto, né? Cria uma onda, né? Cria um impacto energético que é transformador. Então, centenas e centenas e centenas de grupos de pessoas juntas, né? Fazendo com que 49 pessoas recebam Diksha da paz, é forte. Vou abrir aqui um parênteses. 49 é o número mínimo, tá? Então esse número pode ser maior, né? Não precisa se ater ao número de 49, mas é o número mínimo. A gente deve buscar, especialmente talvez essa semana aí nesse período do tempo, né, de 10 a 19, procurar beneficiar 49 pessoas com a Diksha da Paz. É assim que eu estou entendendo, tá bom? Se alguma coisa for diferente disso, eu prometo que eu compartilho aqui nesse espaço também, tá bom? Eu digo que eu não sei os porquês, porque eu, de certa forma, me acostumei, Suzana, a, a interagir com certas coisas, mesmo sem saber muito bem como elas funcionam. Né? Vou fazer uma metáfora aqui meio bobinha, mas vamos assim, né? Se você tiver um carro, né, e você coloca a chave ali, vira a chave da partida nele, você só sabe que ele vai andar, né? E que se você pedal direito, ele vai andar mais rápido. Se você pisar no outro pedal, ele vai parar, e se você girar o volante para cá e para lá, ele vai se mover em outra direção, e se você mexer na alavanca, ele vai mudar de velocidade. Né? Então, é um pouco isso. Né? A gente vai seguindo, vai dando partida num processo, e nem sempre a gente sabe exatamente tudo que está acontecendo, né? Todo o funcionamento, todos os mecanismos internos. Né? Fazendo uma analogia aqui com o carro, né? Você sabe tudo o que acontece, né? Com o motor, todos os processos elétricos, químicos e mecânicos, etc., que acontecem, né, debaixo do capô do motor. Né? Mas alguma coisa acontece. Né? E claro que se você estudar a fundo, você vai descobrir. Né? E algumas coisas a gente fica sabendo, né? Outras a gente confia, porque tem uma sabedoria, né? Tem uma ciência. Lá na One University, na época que ainda era One University, nos últimos processos que aconteceram lá, nos deepenings, nos era colocado dessa forma, né? Nós estaríamos tendo acesso a, a duas formas de tecnologia, né? Uma tecnologia moderna, né? Fazendo uso de metodologias que são, né, são dos tempos atuais, né? E também de tecnologia ancestral. Ou seja, estaremos sendo processados, né, passando por processos, mediante o uso de certas coisas que vêm sendo usadas há milhares de anos. Como, por exemplo, você pronunciar uma sequência de letras, né? Aham, né? No caso da SoulSync, né? Ou o próprio som do OM. Né? A
gente não sabe exatamente o que acontece quando a gente faz isso, né? Quando a gente canta o Mula Mantra, quando a gente canta um outro mantra, que a gente pronuncia determinadas palavras em sânscrito, que contém, além do significado das próprias palavras, também um sequenciamento de diversas energias que são emanadas, né? Então, existe uma tecnologia por trás das coisas, né? Existe uma sabedoria muito profunda. Nada é feito à toa, nada é feito com uma intenção de criar transformação e de criar algum tipo de impacto no coletivo, né? Impacto positivo, né? Agora, o como as metodologias funcionam, nem sempre a gente sabe, né? A gente só sabe que se cantar uma determinada sequência de notas, um determinado chakra, né, é ativado, né, a energia fica mais forte. Uma vez que esse chakra é ativado, a energia fica mais forte, outras coisas acontecem. E agora, o porquê, nem sempre a gente sabe, né? E eu me acostumei a confiar, sem questionar muito. Eu sou questionador também, mas eu aprendi a relaxar com essas coisas, né? E eu venho fazendo coisas há muitos e muitos anos, né? E eu fui descobrindo também que por mais que eu estude os porquês, vou me deparando com a minha ignorância, né? Porque a tecnologia que está por trás das coisas é enorme, é imensa, e a gente vai fazendo uso da tecnologia, né? Mas não sabe exatamente como as coisas funcionam. E eu aprendi a relaxar com isso, né? E é para fazer 49, é para fazer cento e tantas, né? Tem uma prática que a gente costumava fazer, chamada Varadikshmala, né, de cantar 1008 vezes um mantra no período de 21 dias, né? A gente fez aí por alguns finais de ano aí, né? O passado e o retrasado. Por quê? Não sei, né? Eu sei que dá certo, sei que funciona, sei que alguma coisa dentro da gente vai, né, vai se alinhando com uma outra qualidade de consciência, com uma outra percepção, e que dá certo. Da mesma forma como certas coisas acabam se manifestando, né? Do mesmo jeito que quando a gente faz uma prece, né, coloca uma intenção, faz uma sankalpa, uma postura específica do corpo, quando você vê aquilo que você está intencionando se manifesta, né? Por quê? Não sei, mas que acontece, acontece, né? E eu aprendi a relaxar com isso, relaxar nisso. Talvez por isso é que usamos entoar o Mula Mantra por 21 vezes. É, por isso mesmo. Por isso mesmo. Temos alguma coisa na nossa natureza que funciona em ciclos de 7. Né? Mesmo as nossas fases de vida, né? Do 0 ao 7, do 7 aos 14, dos 14 aos 21, dos 21 aos 28, dos 28 aos 35, dos 35 aos 42, dos 42 aos 49. São ciclos de vida, né? Cada 7 anos, alguma coisa na nossa vida muda, né? Muda bastante. Sempre que a gente chega no final do ciclo, né, numa dessas fases, as coisas ficam diferentes. Isso meio que faz parte da nossa natureza, né? Talvez fazendo uso aí, né, um uso inteligente de certas coisas que são observadas, que a gente chama de leis né, do universo espiritual, assim como temos as leis que gerenciam, né, o mundo físico, né, como a flutuação, né, a inércia, tantas, né, leis que governam, né, o mundo físico, existem leis que governam o mundo espiritual. E são tão científicas quanto,
né? Só que a gente nem sempre tem acesso, mas tem gente que tem, né? Então, quando temos oportunidade de fazer uso de certas coisas, eu, eu confio, eu confio, né? E não deixo de fazer meus testes, né? Para ver se funciona mesmo, né? Eu já fiz bastante teste, né? Hoje eu não testo mais nada. Eu mando a fazer, né? Se propõe que seja feito algo, eu faço, né? Não tenho mais muita preocupação em questionar, não. Oi, Fábio. Boa noite. Participamos na semana passada de um processo 64 Dikshas. Foi muito forte, muito intenso. Tu podes falar algo a respeito? Quantas vezes ao ano tu pensa que seria legal se fazer? O processo 64 Dikshas, ele nos foi sugerido em 2010. Já fazem 8 anos, né? Para aqueles que na época se tornaram trainers, como foi meu caso, e para outros que se tornaram trainers depois também. Então é uma das atividades que a gente deve procurar oferecer aos doadores de Diksha do local onde a gente vive, né? Para os doadores de Diksha. Obviamente ele não pode ser feito por aqueles que, né? Então a estrutura dele consiste em formar 8 círculos, né? Cada um deles com 8 pessoas, totalizando 64 pessoas, que vão estar durante um período trocando dikshas entre si, um de cada vez percorrendo a roda, né? É assim que funciona. É um processo longo, né? Demora um tempão, porque você levanta, você dá diksha em 8 pessoas, aí você se senta, aí quem está do seu lado esquerdo se levanta, dá diksha, né? nas demais 7 pessoas, aí ele se senta, aí outro levanta, até totalizar a roda toda, né? E isso é feito por 8 vezes, então demora, né? É um processo demorado. E o que vai acontecendo é que a gente vai entrando num campo de energia muito forte, né? É um grupo de pessoas, nem sempre a gente consegue reunir um número exato, né, de participantes, aí a gente compensa, mas o número de dikshas é sempre, a cada ciclo são feitas 64 dikshas. Ou seja, você vai dar e receber esse número de dikshas, né? Da mesma forma, né? O porquê do 64 eu não sei, né? É também um número que determina alguma tecnologia, né? O 64 não é múltiplo de 7, né? Mas é múltiplo de 8. Então, é uma outra forma da gente tá fazendo uso, né, de uma técnica de meditação. Muito mais eu não posso falar aqui, viu, Fábio? Porque é um processo que é destinado aos doadores de Diksha, e nem todos que participam aqui do encontro são doadores de Diksha. Muitas vezes tem gente aqui que nem Diksha recebeu, né? Então é uma coisa a ser, assim, comentada, né? mas internamente mesmo com outros doadores de Diksha, ou com a pessoa que te iniciou como trainer, né? Desculpa, o trainer que iniciou você como DG, e ele que vai poder te dar, né, uma explicação talvez um pouco mais aprofundada de algumas coisas. Aqui nesse espaço eu dou um toque, né, mas eu não me sinto autorizado a falar, mesmo porque, como eu já disse, tem muita gente aqui que nem sabe o que é Diksha, né? Alguns vão me assistir pelo YouTube, né? E eu vou estar falando sobre coisas que elas não vão ter acesso, né? Então, até onde eu posso dar alguma explicação para você aqui é essa. Finalizando, né?
todo o processo, todos, né, são formas que foram desenhadas, foram planejadas pela One University, por Shriyama Bhagavan, pelos seus guias, para ajudar os doadores de Diksha a acessarem estados mais elevados de consciência. É para isso que a gente faz processo, né? Então, ferramentas existem inúmeras, né? como as técnicas de meditação e outros processos. Tudo é feito para que você encontre meios, né, de crescer como ser humano, de ter a possibilidade de expandir a sua consciência, né, de ter a consciência expandida, de encontrar de uma forma mais fácil, acessar de forma mais fácil e encontrar o assim chamado estado de unidade, né, e de se desvencilhar, se desidentificar dos processos mentais, né, de ter um florescimento do seu coração acelerado e de acessar, né, como eu já disse, estados que depois vão beneficiar mais pessoas. Então são processos destinados a doadores de Diksha que estejam, de fato, se direcionando no sentido de crescer pessoalmente. Porque muita gente se torna doador de Diksha e o faz como um hobby, né? Como se fosse na missa, né? Vai lá de 15 em 15 dias e, né, participa de algum encontro e tal. É legal também, mas a pessoa não faz nenhum investimento maior de crescimento pessoal, né? E para aqueles que estão se movendo, né, estão buscando crescer, estão agarrando, né, tudo que puder como oportunidade, como eu sei que você está fazendo, você e a Cíntia, né, é muito legal, né, porque você já deve estar sentindo, você vai perceber que você tem seus processos imensamente intensificados na medida que você vai fazendo coisas, né? Então, é importante fazer coisas. É importante não parar. Da mesma forma, de vez em quando é importante parar, né? Muita gente também se torna compulsivo de fazer coisas, né? Não para nunca, faz uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Também não é isso, né? Estou falando de uma coisa equilibrada, de você se direcionar e buscar crescimento pessoal de uma forma bem ciente, né? Bem consciente, de escolher mesmo quais são os pontos internos que precisam ser trabalhados, quais são as questões que você observa que são limitantes, né? Que seria importante fazer um trabalho em cima, né? Né? Buscar uma dissolução, né? O que quer que esteja impedindo você de seguir adiante na sua vida, curar os seus relacionamentos, trabalhar a sua prosperidade e assim por diante, né? Eu estou mencionando isso tudo, não é para você não, viu, Fábio? São coisas que a gente oferece para todas as pessoas, inclusive aquelas que não são doadoras de Diksha, né? Então todos os trainers têm uma série de ferramentas aí né, na bagagem para serem disponibilizadas para ajudar as pessoas a crescer mais rapidamente, né? E o processo 64 Dikshas, ele é específico para doadores de Diksha, mas os outros processos são destinados a todas as pessoas. Esse processo específico das 64 Dikshas, e tem mais um outro, que é mais devocional, é um trabalho mais devocional, chamado Bhakti Yoga. São os únicos processos que são desenhados para o grupo de doadores de Diksha, né? Todos os demais processos são abertos a qualquer pessoa que queira crescer. Da mesma forma, se tornar um doador de Diksha também é uma coisa aberta a qualquer pessoa que tenha vontade de ajudar mais pessoas. Então, a cada 3, 4, 5 meses eu ofereço também, né, um curso, por exemplo, para formar novos doadores de Diksha. E o único requisito que é necessário para você se tornar um doador de Diksha é você ter vontade de se ajudar
e ter vontade de ajudar mais pessoas a crescerem, né? A terem uma vida melhor, a serem mais felizes. E então, uma vez que você se torna um doador de Diksha, a sua caminhada prossegue, né? E aí a gente busca acelerar, né? Busca intensificar, para que você se desvencilhe logo de todos os impedimentos, de todas as situações que estejam limitando a sua vida e te limitando como ser humano. Então, nenhum processo está isento de planejamento, né? De cuidado. Tudo é feito de uma forma muito amorosa, tudo é feito de uma forma muito cuidada e de uma forma muito precisa. Então, o processo 64 Dikshas é um deles, né? A gente vai lá, a gente participa, às vezes a gente sai meio zonzo, porque é muita Diksha, né? Receber 64 Dikshas num período curto de tempo é uma experiência forte, né? De pessoas diferentes. E não tem como sair como se nada tivesse acontecido, né? Você se reúne com um grupo de pessoas, 64 pessoas ou 64 vezes alguém vai tocar a sua cabeça e te transmitir uma energia. Não tem como você voltar para casa e dizer, não, né? Não senti nada, não aconteceu nada comigo, né? Não, claro que não, né? E o resultado disso, que eu acho que é o que é mais legal, Fábio, você vai sentir no decorrer, né, dos dias seguintes. Aí que você vai começar a observar que alguma coisa talvez esteja ficando diferente, né? Às vezes é bem nítido, bem claro, às vezes é mais sutil, mas com certeza as coisas não ficam como eram antes, né? Especialmente as situações problemáticas, né? Todos os processos são sempre muito bem desenhados. Então, quando a gente vai para a Índia, por exemplo, né, é o que acontece, né? A gente vai para lá para passar 28 dias, ou 21 dias, ou agora 11 dias, né? É como se você se jogasse dentro de uma máquina de multiprocessadora, né? E se deixa, né? Se deixa ser trabalhado, né? Para que sejam retirados de você as coisas desnecessárias com as quais muitas vezes você está tão fortemente apegado, né? Mas que você não precisa e que estão atrapalhando a sua vida, né? Te abrir como ser humano para outras dimensões da vida. Então, ir para a Índia, né, por exemplo, é um processo assim, né? Não é turismo, né? Raras vezes eu fui para a Índia e fui para lá como turista. Às vezes a gente agrega, né, o turismo alguns dias, claro, para ver alguma coisa, mas a gente vai para a Índia para se sujeitar a processos, né, com a intenção de expandir como pessoa, né, e depois mais adiante de também ajudar demais pessoas a crescerem. Tá bom, Fábio? Eu daqui a pouco vou encerrar o encontro, tá? Tem mais uns 4, 5 minutinhos no máximo. Então, se vocês tiverem ainda alguma questão, né, para colocar, aproveita a oportunidade. Hoje vocês estão muito calmos, né? Geralmente eu não tenho tempo de responder tudo. Muito raro chegar essa hora aqui eu tenho que pedir para vocês colocarem as suas perguntas. Mas eu sei que às vezes a gente fica mais tranquilo, né? E quando você vai ver, não tem nada que você queira saber, não tem nada que você queira perguntar. Você só quer assistir, deixar que os outros perguntem e você quer ouvir, né? Eu sei. Também já participei de inúmeros e inúmeros satsangs e darshans, né? E raramente eu fiz perguntas, raramente, né? Não é porque eu não queria, é porque a pergunta na hora não vinha, né? Esse último domingo tivemos um encontro, acho que foi no domingo, né, nós temos um guia responsável pelo Brasil, né? E sempre tivemos. É um dos monges, né, que agora eles não são mais monges, mas um dos monges
se encarrega de ajudar um continente todo ou alguns países. Então tem monge responsável pela China, tem monge responsável pela Rússia, tem monge responsável pela Austrália, Japão e as demais ilhas da região, né, incluindo a Coreia, tem monge responsável pela Europa, tem monge responsável pelos Estados Unidos e Canadá e tem monge responsável pela América Latina. E então nós fazemos encontros regulares. Ultimamente eles têm sido semanais. E ali, no mesmo formato que é aqui, a gente recebe orientações, né? E ele também abre espaço para perguntas, né? E eu nunca fiz pergunta, né? E quando alguém faz, eu acho ótimo, porque é a pergunta que eu gostaria de ter feito, né? Mas na hora não vem. Aí alguém fez, aí me dá um alívio, né? Puxa, né? Isso que foi perguntado, eu gostaria de saber também. Né? Eu gostaria de compreender melhor isso, né? Mas na hora de fazer a pergunta não veio para mim, veio para outra pessoa, né? Eu sei como é que é. Oi, Suzana. Setu, uma curiosidade. Por que você pode transmitir a Diksha pelos olhos? Mais uma vez, né, Suzana, eu não tenho como te dizer o porquê das coisas, né? Mas as coisas aconteceram assim. Em 2012, que foi um ano que ainda está sendo, né? Mesmo agora em 18, a gente ainda está sob o efeito de 2012, mas um grupo de pessoas, dentro dos quais eu me incluo, né, que são que vinham trabalhando desde 2005, 2006, para levar o maior número possível de pessoas a despertarem até 2012. Nós tínhamos esse objetivo, né? Então, na época, a nossa missão, né, entre aspas, era despertar pessoalmente e despertar coletivamente no número de 70 mil pessoas, porque isso afetaria diretamente os 7 bilhões de habitantes da Terra. Então a proporção é essa: uma pessoa desperta afeta 100 mil pessoas. Então nós não só trabalhávamos no sentido do despertar, né, como eu acabei de falar aqui, a gente se submete a processos e coisas para acelerar, né, o nosso crescimento, como também de criar os meios para que outras pessoas despertem também. A Diksha é uma dessas. A manifestação da Diksha no planeta Terra tem essa finalidade, né? Levar as pessoas a despertarem. Em 2012, a One University iniciou 22 pessoas para acelerar ainda mais esse processo e fazer com que elas transmitissem a Diksha pelos olhos. Então são os Ones Meditators, né? E a missão, né, desses 22 iniciais é de fazer chegar uma poderosa Diksha pela conexão de cada um deles né, com o divino, com a consciência superior, a impactar diretamente quem participa de uma Oneness Meditation, e fazer com que essas pessoas que recebem a Diksha pelos olhos despertem, né? Então, inicialmente, a ON surgiu como um meio, uma ferramenta adicional, né, do divino, por meio da Oneness University, por meio da visão de Om Bhagavan, para fazer com que um número ainda maior de pessoas pudessem encontrar esse estado de uma forma muito rápida, né? Depois, eu fui iniciado como Oneness Meditator em um ano depois, praticamente, né? 9, 10 meses depois, eu fui iniciado com mais algumas poucas pessoas, né? E aqui no Brasil nós somos em 4, né? E na América Latina hoje somos em 6. Só tem mais uma pessoa em Montevidéu e
não sei, né? Por enquanto somos em 5, na verdade. 2 pessoas, uma parou, outra deixou de ser meditadora e outra faleceu, né? Mas éramos em 8, né? Responsáveis por fazê-lo por toda a América Latina. E a gente ainda tem essa responsabilidade, a gente ainda faz isso, né? Então, os eventos de Oneness Meditation, eu já fiz para 1.000 pessoas, por exemplo, lá no México, né? Nós somos chamados a realizar esses eventos, sempre a convite, e às vezes para um número grande de pessoas que vêm para receber a Diksha dos olhos, né? Não é apenas uma Diksha pelos olhos, né? Então, a Oneness Meditation, como você vai ver, que eu também descrevo aqui mesmo no live stream, né? Do que se trata, você acessa um estado pela Diksha, pela conexão com os olhos do meditador e pelo seu estado também, né? Pelo seu estado de presença. Então, é diferente de você receber a Diksha pelas mãos, né? Uma Oneness Meditation é uma outra coisa, né? Ela inclui a Diksha, mas ela é algo mais. E eu, Narayani e uma outra pessoa, hoje não somos mais muitos que o fazem, também o fazemos online, né? Eu entendi que era um jeito de fazer uso da tecnologia para também proporcionar esse mesmo resultado, né, por meio da internet. E isso vem acontecendo, né? A Oneness Meditation online ela tem a possibilidade de chegar a um número maior de pessoas, né? Mas eu sempre insisto, né, e para que se façam convites aos meditadores e se organizem eventos, né, para oferecer a um presencial, né? Então a gente recebe esses convites, né, sempre com muita alegria, para viajar para o Brasil, para viajar para fora. Eu tenho algumas ONs programadas aqui, né, em São Paulo, às vezes eu mesmo me proponho a fazê-lo, assim como o Bhaskar, assim como a Narayani, assim como a Alessandra Giordano, somos os 4 brasileiros, né? E em julho nós vamos nos reunir, os 4 brasileiros, mais a Solange Gerona, que nos convidou para ir para Montevidéu. Vamos fazer um trabalho todos juntos, com exceção do Bhaskar, né? Então é Alessandra, Narayani, eu e Solange. Nós 4 vamos estar em Montevidéu fazendo uma atividade de 2 dias juntos, final de julho. São todos convidados, né? Mas a intenção é sempre a mesma, né? A gente faz isso para levar algo para impactar a vida, se possível, do maior número possível, né? Se possível não, e é possível afetar o maior número de pessoas, né? Dessa forma. É o quanto eu consigo te explicar, né? Agora, o porquê, de novo, eu não sei te dizer, né? Eu fui também surpreendido por ter sido escolhido, né? Mas isso aí já é outra história, né? Todos nós que fomos selecionados para nos tornar Oneness Meditators, fomos surpreendidos, ficamos muito surpresos com isso, né? E obviamente muito gratos, muito honrados, né, em tocar, em fazer essa atividade, tocar isso para frente, né? É o que eu vou fazer agora daqui a pouquinho, tá bom? Então, gratidão pela presença. Eu vou me preparar aqui mais alguns minutos, às 23h15, né? Daqui a 8 minutos aproximadamente, a gente se reencontra aqui para compartilhar a Oneness Meditation, tá bom? Namastê!